Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é Matheus Amalho, de Lima. Eu estou hoje na coordenação de criação e inovação da universidade e irei moderar essa palestra junto com a professora Leila Oliveira. A SNCT é um evento promovido pela UFSB. Esse ano ocorre entre os dias 19 e 23 de outubro. E o tema desse ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Hoje a gente tem o prazer de receber a Caroline Bicker, tá? Ela já é uma conhecida nossa aqui da universidade, já participou de alguns eventos conosco, sempre trazendo excelentes informações. Ela é mestre em educação e faz parte da equipe Idealiza, que tem aí trazido várias informações em questão de inovação e tudo. Então, a gente passa a palavra, agradece mais uma vez a Carol pela colaboração de sempre. Passo a palavra para você, Carol, e vamos aproveitar mais essa bela apresentação, com certeza. Um abração a todos e aproveite. Tchau, tchau. Vou ficar por aqui. Bom dia, pessoal, tudo bom? Agora aqui em Porto Alegre a gente está no calor tipo da Bahia aí. Então, a gente passou do inverno direto para o verão aqui. Bom, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês, né? E essa parceria com o Matheus aí que surgiu na pandemia e a gente vem trocando ideias e conhecendo pessoas aí. Eu acho que essa é a grande vantagem que aconteceu na pandemia, né? Que a gente expandiu aí a mente e conseguiu fazer novas conexões. Então, esse é um tema que me atrai muito, né, e estudo muito também, e aí a ideia é compartilhar um pouco aqui com vocês, então, do que eu vejo, das experiências, né, para ver se a gente consegue apoiar aí todo esse processo de inovação que precisa acontecer. Então, começando aí, eu acredito que a inovação acontece de pessoas para pessoas. A gente vem falando aí de inteligência artificial, né? E eu acho que às vezes a gente fica pensando, mas o que é realmente inteligência artificial? E aí, esses dias eu fiz um trabalho com o pessoal da Ilhasoft, que é de inteligência artificial, lá de Maceió. E é um pessoal sensacional, são umas pessoas ótimas. E eles transformam, então, os chats das empresas, né, em site, em WhatsApp, toda essa comunicação, eles transformam algo que é manual, né, para uma inteligência artificial. E o mais legal é que eles fazem isso do jeito que eles são. Então, a inteligência artificial deles, ela é bem-humorada, proativa, tem empatia. E aí eu comecei a entender melhor o que é um pouco da inteligência artificial, uma utilização dela, né, porque a gente tem muitas outras, mas é como se a gente, que nem eles falam, que o propósito deles é ajudar a evolução humana. Olha que legal. Então, uma inteligência artificial que coloca todo esse trabalho mais braçal, mais assim, como é que eu vou dizer, uma coisa mais igual todo dia, mais padrão, para a inteligência artificial fazer, para que as pessoas possam se liberar e fazer o trabalho criativo. Então, tem muita coisa por aí que a gente ainda não conhece, né, mas vem esse novo, e a gente vai fazer a inovação das pessoas para as pessoas. A inteligência artificial, ela vai entrar para ajudar a gente como se a gente fosse multiplicar. Ou seja, né, como se eu, Carol, conseguisse falar com 1.000, 2.000, 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Olha só que legal. Então, é isso que vai acontecendo. E aí a gente pode continuar aprendendo, fazendo conexões, né, e fazendo outras coisas. Então, eu sou fã do Design Thinking aí, venho aplicando o Design Thinking desde 2011, aprendi lá em 2010 no Rio e acabei trazendo para o Sul o Design Thinking. Então, acredito que é a coisa do fazer, da gente pensar diferente, são pessoas, né? E aí é isso que a gente vai trabalhando para conseguir uma inovação. E aí tem uma coisa que ontem, no debate da Unimed, a gente conversou, teve um debate legal sobre, né, por causa do Dia Nacional da Inovação,
E algo importante para a gente falar, que a inovação, ela vem do desconforto. Então, toda transformação, ela vem de uma inquietação. Se a gente está acomodado demais, se está tudo muito tranquilo, a gente não se esforça para inovar. E aí, quando tem desconforto, a gente parte para a inovação. Então, por isso que eu estou fazendo muito trabalho com a educação, com escolas públicas aqui no Sul, através dos workshops virtuais que a gente tem feito, e era algo que já estava pronto, né, que a gente já tinha preparado, só que não rodava porque os professores não queriam. E aí, com a pandemia, eles, a gente quer muito e está rodando muito, e o pessoal sabe que tem que transformar. Então, isso com as empresas também, né? Às vezes a gente tem apegos e fica fazendo a coisa sempre do mesmo jeito, porque acaba sendo confortável. E aí, quando vem algo que nos tira da nossa zona de conforto, a gente precisa inovar. Então, o desconforto, ele é positivo, ele nos ajuda a inovar. E aí, a gente está com esses novos desafios que exigem novas soluções. E aí, o trabalho existe para a gente resolver problemas. A gente achou que o trabalho era para cumprir algo e fazer sempre a mesma coisa. Só que eu acho, né, ainda bem, o trabalho é para a gente solucionar problemas e a colaboração é o jeito de fazer isso de uma forma diferente. Então, a gente, né, eu aqui na Idealize, a gente trabalha com uma visão alinhada, procura provocar sentido nas pessoas e fazer um engajamento e um comprometimento. E aí, por exemplo, com o pessoal, quando a gente começa um workshop virtual, normalmente eu pergunto qual foi o momento trem fantasma desde o início da pandemia e qual foi o momento algodão doce. Porque aí a gente pode ver, né, o que aconteceu de difícil e o que aconteceu de bom. E tá tendo muita coisa boa, tem coisa difícil, né, mas também tem muita coisa boa. Então, parar para fazer essa reflexão aí está sendo bem importante. E aí, a gente, para inovar, a gente precisa construir um novo modelo mental. Isso aqui é um pensamento acontecendo, e eu digo que não é uma planilha, né? Porque a gente costuma organizar tudo na planilha ali, achando que é ali que as coisas acontecem, só que um pensamento, ele acontece de uma forma diferente, muito mais orgânico. E aí, esse vermelho que tem ali embaixo é a emoção. Então, a emoção é o que conduz o nosso pensamento, nosso aprendizado, a nossa tomada de decisão. Então, por isso que o nosso novo modelo mental, ele tem que incluir a emoção, porque essa é a chave para a gente conseguir aprender mais e mais em frente conseguir inovar. A gente precisa criar essas conexões emocionais. E aí, esse novo mindset, ele está focado nas pessoas. Então, os usuários, né, que usam um serviço, um produto, que seja educação, ele tem que estar no centro disso. E até estava falando com o Matheus ali no início, né? Qual vai ser esse novo normal? Voltar do mesmo jeito que as coisas estavam antes vai ser um pouco difícil. Até as crianças, né? Perguntei ainda ontem, e aí, estão felizes de voltar para a escola? E alguns sim estão, mas outros estão dizendo, eu quero híbrido, que é um pouco em casa, um pouco na escola. Então, depois que a gente teve essa experiência, é difícil resgatar as coisas do jeito que elas eram antes. E por que não a gente transformar e fazer as coisas de uma forma diferente? Acho que a hora é agora. E aí, juntos, a gente é capaz de construir uma grande cadeia de valor. E a gente trabalha com as trilhas de inovação para poder ajudar, né, as empresas, escolas e organizações a se transformarem. E a gente trabalha muito com empreendedor pequeno também, muito, já foram mais de 30 mil empreendedores em workshops presenciais e virtuais, e eu faço isso muito através do Sebrae. Então, tem um curso que é top, assim, que está como o mais assistido da plataforma do Sebrae aqui do Sul já há 3 anos, que é o Como Ter Ideias Inovadoras e Colocar em Prática. Acho que vale até botar um slide aqui no próximo, né? Mas eu recebo muito feedback legal, as pessoas me adicionam no LinkedIn para dar feedback que o curso foi super bom, super útil. Então, eu uso o Sebrae como uma plataforma para ter muito curso. A gente tem muito curso gratuito e consegue chegar a muita gente. Montei o meu curso também, que se chama Sinapses, Conectar para Inovar.
para também ajudar, né, as pessoas. E aí começou advogado a ver o curso, o pessoal de arquitetura, a gente acabou fazendo um projeto com arquitetos para arquitetura popular. Então, sempre tem coisa de inovação para a gente fazer mais, né? O desafio é conseguir dar conta disso tudo hoje em dia no online. E aí aqui tem uma imagem que eu gosto muito, que é da rede de Baran. Baran foi um general que ele estava lá em Washington, né? E ele era responsável pelo envio e recebimento de informações. Então, nessa figura bem da esquerda aí, representava o dia a dia do Baran, tudo centralizado nele. E aí ele precisava de mais agilidade. E ele definiu ali na figura do meio alguns pontos que seriam os colaboradores dele, para quem ele poderia enviar as informações e que multiplicariam, né, para outros e trariam de volta as informações. Quando ele desenhou isso no papel, colocou os nomes lá, né, fez os pontinhos, ele pensou, e se eu conectasse todos os pontos entre si? E aí, essa figura da direita, ele criou a base da internet. Então, a nossa sociedade, ela está montada, né, era na da esquerda, ela está aí na figura do meio, e está caminhando para a direita. Então, com a pandemia, a gente está mais indo para essa figura da direita. E aí, o que precisa mudar? Os processos, a forma de a gente fazer as coisas, até a justiça. Eu tenho feito muito workshop com os tribunais do Brasil, eles estão avançando para inovar, né, porque perceberam que os processos do jeito que eram antes não podem mais ser, vai ter que ser o híbrido também. Então, vem muita coisa online, vem muita inteligência artificial na área da justiça, muito mesmo. E as pessoas estão tendo que desenvolver novas competências por causa disso. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Essa imagem aqui eu gosto muito, porque ela representa, na verdade, é uma imagem real, né, tirada pela neurociência, e em que a gente tem os nossos neurônios. Então, esse azul aí são os nossos neurônios. E a gente tem uma capacidade instalada de 1 bilhão de neurônios, algo em torno disso. E todo mundo, no mundo inteiro, né, todo ser humano tem isso. E aí depende do quanto a gente usa isso. E esse vermelhinho que tem aí são as sinapses. A sinapse, ela acontece, ela é uma conexão elétrica ou química que a gente faz quando tem um aprendizado novo, quando a gente tem um insight. Não sei como fala na Bahia, né? Mas aqui fala, né? Bah! No sul fala bah, entendi. E aí, para a gente manter essas sinapses funcionando, a gente precisa fazer 4 coisas. A primeira delas é dormir, porque não dormir mata mais neurônios do que usar cocaína. Olha só, então precisa dormir. A gente tem que tomar água para poder fazer essa movimentação química aí dos elementos dentro do corpo. A gente tem que fazer 30 minutos de exercício físico por dia, pelo menos, para também ativar essas conexões, senão elas começam a ficar mais fraquinhas, né? E agora o 4º item que entrou ano passado é vegetais escuros orgânicos. Por quê? Porque a gente está consumindo muito agrotóxico, e o agrotóxico é químico, e esse químico vai desligando essas sinapses. Já tem estudos que estão ligando o Alzheimer e o Parkinson ao agrotóxico. E autismo, TDAH, muitas coisas, porque esse químico, ele desliga as conexões. Então, o vegetal escuro orgânico ajuda a limpar um pouco isso. Então, olha o quanto é importante a conexão com o nosso hábito de vida. O dormir, tomar água, se alimentar, fazer exercício. Então, não é só estudar. A gente precisa também estudar, mas tudo que a gente faz nas outras coisas vai nos ajudar a deixar mais criativos aí. Essa aqui é a sinapse, né, o foco nela. E aqui tem um aprendizado que eu fiquei tipo, uau, quando eu descobri, né, alguns anos atrás, que é o nosso segundo cérebro. O nosso segundo cérebro é o intestino. Ele tem quase o mesmo número de conexões nervosas que o cérebro da cabeça, aí, né, o nosso primeiro cérebro. Por quê? Porque ele envia essas conexões para sinapses químicas, né? Então, ele
tem muito do nosso insight, da nossa intuição, está muito aí no segundo cérebro. Então, a gente precisa olhar para isso, porque isso vai nos ajudar a conectar e fazer essas relações todas. E aí, o nosso coração, que vai bombear, o nosso coração é o terceiro cérebro, que eu gosto de chamar, porque ele bombeia tudo isso. E aí, ele vai fazer, ou isso, o exercício físico, que vai ajudar a manter isso funcionando. Se tiver muito devagar, vai ficar devagarinho, não vai conseguir ficar muito inovador ou muito criativo. Então, é como se isso tudo fosse a nossa bateria, o nosso Wi-Fi. A gente fica sem conexão quando a gente está sem bateria ou sem Wi-Fi. E o nosso corpo também, né? Então, a gente tem que olhar para a nossa bateria e para o nosso Wi-Fi aí. E aí, um ponto da sinapse. Então, para a gente abrir a cabeça aí, né? Gerar muitas sinapses, e conseguir ser mais criativo e ter mais atitude. E aí, para a confiança criativa, aqui, que é algo que a gente está precisando muito desenvolver, eu tenho aí uns 5 passos para a gente colocar em prática. Então, as dicas aí, né? Escolha um problema que você pode resolver, mas ainda não resolveu. Pode ser algo de casa, pode ser algo do trabalho. Sabe aquele negócio que fica rolando, assim, de um lado para o outro? Para mim fica um post-it do lado para o outro, né? Ou o e-mail, eu fico mandando e-mail para mim mesmo, ou nota no celular. Tem que resolver. Então, coloca ali o que eu vou resolver. E aí, escolhe uma nova habilidade tua. Tipo, como se fosse colocar um tempero novo num prato que tu já sabe cozinhar ou que gosta de comer. Então, durante a pandemia eu aprendi a me organizar bem, eu aprendi alguma coisa nova, eu descobri que eu posso fazer exercício sem estar na academia, me conecto mais com as pessoas, enfim, escolhe uma habilidade nova e aí resolve. Resolve para ti esse problema, não precisa, né, resolver como, uau, a melhor forma, resolve. Isso é prototipar, é colocar em prática do jeito que a gente conseguir. E aí vai com calma, né? Não te cobra, porque senão a gente já começa, não deu certo, não fiz como eu queria, não deu. Vamos, vai em frente, resiliência aí. E aí, quando tu resolver, registra isso, faz um vídeo, um post, grita ou dança, faz uma comemoração, porque isso vai dar uma descarga química na tua mente, vai te ajudar a fortalecer a confiança criativa. Então, que nem eu digo, não tem pílulazinha ainda para a gente ficar mais criativo, né? Que nem academia. Tem que ir lá, tem que fazer, ou tem que fazer o exercício em casa. Não adianta só pensar, tem que fazer. Então, a inovação e o desenvolvimento da confiança criativa é a mesma coisa. E aí, por que é tão importante? Porque senão a gente fica dessa forma, né? A gente fica ali achando que está fazendo uma coisa, um esforço enorme, para fazer uma coisa que não deveria. A gente deveria estar fazendo diferente, né? Essa criança deveria estar brincando, pulando. E aí tem um documentário que eu assisti, tem 2 que eu assisti esses dias que, assim, me fizeram parar um pouco e refletir. É o Solo Fértil, no Netflix, e o David Attenborough. Esse nome é difícil, né? Se você botar David ali no Netflix, vocês já vão ver. Que é sobre a importância de a gente olhar agora para a sustentabilidade e para o nosso mundo. Porque se a gente estiver usando a inovação para qualquer coisa, não vai adiantar muito. A gente tem uns 50 anos aí pela frente, com o mundo ainda funcionando um pouco, né, a natureza do jeito que é. Depois disso, a gente tende a ter um caos muito grande, né? A gente já vinha ouvindo sobre isso, mas parecia muito longe. E agora está muito perto. E eu trabalho com alguns clientes da área agrícola que eles têm acesso a informações, é uma das maiores empresas do mundo, e eles têm acesso a todo tipo top de informação. E isso está previsto realmente, né? Que se a gente não mudar rápido, a gente vai ter um caos muito grande. Então, eu comecei a inserir isso nas falas, nas palestras, nos debates, porque a gente precisa olhar para a inovação com esse foco. Como que a gente vai usar toda a tecnologia, né, tecnologia mesmo, e como a gente vai usar as pessoas, tudo aquilo que a gente sabe, o que a gente precisa aprender, para conseguir ficar em equilíbrio aí com a natureza, para a gente continuar em frente.
senão a gente tem algo muito restrito aí pela frente. Então, quem tem filho sabe, né, que a gente tem que ir aí para o que nos faz feliz e não ficar só tendo razão. E se a gente ficar só tendo razão, a gente não consegue avançar. E aí, de novo, aqui trazendo um pouquinho do Design Thinking, acho que o pessoal já conhece, mas ele é um processo que ajuda a transformar projetos. E aí a gente parte da empatia, de uma boa definição de problema na visão dessa empatia, né? Ou seja, não é assim, eu acho que isso, tá, mas o que aquela outra pessoa, o que o usuário está precisando? E aí, no caso, o usuário pode ser a natureza também, né? O que ela está precisando? E aí define o problema na perspectiva do outro. E aí, ideação criativa, brainstorm, ou toró de palpite, né? Como o pessoal fala no norte. E a prototipagem, colocar em prática para poder exercitar. Então, que nem eu já trazia isso aqui, né? Mas é a Ilha da Páscoa que deixou o registro que existiu uma civilização e que desapareceu. Brinco que eles talvez tiveram um grande Covid, né? Mas pode ter acontecido alguma coisa muito séria lá. E aí a brincadeira é que não necessariamente a gente está evoluindo. A gente precisa rever as coisas que a gente faz. E aí aqui, por exemplo, tem mais um exemplo prático. Isso é uma manhã de Páscoa lá na Quinta Avenida, em Nova York. E olha só o engarrafamento. O engarrafamento era de carruagens e carroças, né? Imaginem qual era a poluição da época. Era o cocô do cavalo, né? E aí, quando nevava e derretia a neve, isso virava um lodo terrível. Por isso que as casas têm aquelas escadinhas tão bonitinhas, né, em Nova York, é para sair do lodo mesmo. E aí, existiu uma conferência, nessa época, lá em 1900, das grandes capitais do mundo, para ver o que eles fariam com a poluição, como eles resolveriam. E essa conferência, ela terminou sem solução. E aí, alguns anos depois, né, a gente teve essa solução. Então, o carro veio como uma solução para aquela poluição, mas as ruas, muitas vezes, são as mesmas. E aí, a gente tem muito mais gente e fica aí, né, engarrafado, parado. E aí, de novo, durante a pandemia, que muita gente passou a fazer home office, o quanto a natureza também se aliviou um pouco de tudo isso, e até a gente como pessoa, né? Tem muita gente que está muito feliz trabalhando em casa. Tem outros que não querem, tem outros que querem, às vezes, sair, mas isso, tem gente que foi morar no mato, tem várias pessoas que estão morando em sítios, vários conhecidos, e o pessoal, às vezes, comenta nos workshops também, e tendo internet aí, tá ligado à vida e tá aí na natureza. Então, não que todo mundo tenha que ir para a natureza, mas a gente tem que pensar novas possibilidades que antes a gente não conhecia. E às vezes algumas coisas precisam dar errado para dar certo. Gosto dessa imagem aqui, dessa história, para exemplificar que se deu errado, não é para a gente sentar em cima do problema e ficar chorando, é para a gente ir lá e resolver. Então, essa imagem aqui ilustra a história de que essas senhoras estavam lá em Londres, muitos anos atrás, né? Na época que a vovó ainda sentava embaixo desse capacete aí para secar o cabelo no salão, e elas tinham um espetáculo em Londres. Lá em Londres não pode chegar atrasado, e também na época não podia chegar escabelado. Então, começou a atrasar arrumar o cabelo aí no salão. E aí o dono do salão, ele ficou apavorado e falou para o assistente dele, dá um jeito, me ajuda, resolve isso aí. E aí o assistente, ele desplugou o ventiladorzinho que tem dentro desse capacete. E ele conseguiu secar o cabelo mais rápido dessas mulheres. E aí, desse jeito, acabou sendo inventado o secador de cabelos. Então, imagina que a gente ter que andar com esse capacete por aí, e aí agora não precisa, né? Então, depois do secador de cabelos, nada evoluiu muito, mas o quanto a gente precisa, às vezes, que alguma coisa dê errado para depois dar certo. E aí a gente costuma ficar pensando aí dessa mesma forma. Essa mesma forma que é sempre igual.
porque isso aqui é o resultado da nossa educação. A educação tratou, né, todo mundo igual, que todo mundo tem que aprender a mesma coisa do mesmo jeito, e aí não é bem assim. A gente tem formas diferentes, a gente é diferente e precisa de coisas diferentes. Então, essa imagem aqui de diversidade, ela fala muito mais do formato das coisas que a gente precisa hoje do que essa aqui. Então, por exemplo, se vem um problema, né, uma praga, alguma coisa nesse modelo, acaba com tudo e fica sem alimento. Nesse modelo mais diverso, a coisa já tem uma outra forma, tem um outro jeito. Então, isso aqui tem que vir para a nossa cabeça, para o nosso mindset, para a forma como a gente pensa e como a gente age para resolver os problemas de hoje em dia. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que ter pessoas diferentes da gente, né? Um é muito criativo, o outro é muito organizado, um adora conectar as pessoas, o outro adora organizar os projetos, um gosta de cozinhar, o outro gosta de plantar, um gosta de cantar, o outro gosta de produzir coisas. Então, essa diversidade, ela é muito importante. E a gente está muito com a cabeça nessa industrialização toda. Eu li um post aí, né, que recentemente a indústria têxtil no Nordeste do Brasil, ela está com problema para contratar gente, costureiras. Porque as costureiras não estão mais querendo aceitar um trabalho nas condições que as indústrias estavam oferecendo. Elas preferem fazer outra coisa. Então, olha só, isso já mostra que está tendo aí, né, um despertar para a gente fazer as coisas de uma forma diferente. E aí precisa coragem, tem que ter coragem para testar, para pensar diferente, para ir fazendo, tem que colocar em prática. Então, a gente precisa da empatia, da colaboração, da experimentação para fazer essa transformação, para pensar esse diferente, para trazer essas competências diferentes, para colocar isso em prática e conseguir fazer. Então, para onde estão caminhando as grandes empresas mundiais? O Google, por exemplo, tem os projetos livres deles, né? E aí, em um projeto livre desses, foi criado um programa de meditação. E esse programa de meditação, ele se espalhou pelo mundo. E aí, as outras grandes empresas clientes do Google passaram a aprender e também ensinar isso aí para todos os seus clientes. Então, meditação aí também é algo super importante para as nossas sinapses. Muito importante a gente parar e meditar. E aí tem uma grande empresa mundial aí, que é a Bosch, que tem, né, gente no mundo inteiro, e eles estão trabalhando a liderança através do desenvolvimento das emoções. Olha só, estão trabalhando emoções, cooperação, liderança, alegria como orientação. Então, isso aí já mostra que a gente precisa realmente juntar as emoções e trabalhar isso de uma outra forma. Então, as grandes corporações, elas vão caminhar para onde as pessoas forem. E a gente, como empreendedor, tem que ir atrás, ou sair na frente, melhor ainda, né? E aí a empatia vai ser fundamental, porque a inteligência artificial vai substituir muitas coisas e a gente precisa desenvolver as nossas capacidades sutis, que são pensamento crítico, criativo, colaborativo, gestão das emoções, solucionar problemas. Isso vai ser o valor que a gente vai ter. Então, vai ser aí a diferença do poder do individual para o todo. Existe um vácuo de liderança, ou seja, o protagonismo entra, e a gente tem que todo mundo se desenvolver, não dá para ficar sentado esperando alguém mostrar o caminho. E aí está tudo ligado a esse modelo mental que a gente estiver usando, como se fosse a versão do aplicativo aí que a gente está usando. Será que a gente está usando a antiga ou estamos usando a atual? Né? Tem que ir acelerando isso aí. Então, o tempo da velocidade da mudança aumentou, a gente vai ter que aprender a vida toda, o conceito de lifelong learning, que eu aprendi há anos atrás lá em Stanford, né? E é isso aí, aprender sempre. Então, a nossa capacidade de aprender, de ficar com a cabeça aberta, de não resistir a outras coisas e pensar quando alguém nos diz uma coisa, mas e como é isso? E se a gente fizesse de outra forma? Será que a gente pode? Então, isso são chaves, né, para a gente conseguir aprender sempre e colaborar muito mais.
Então, existe uma tendência de a competição ser substituída pela colaboração. Olha só. E aí, o que a gente entrega é uma solução, é algo que tem valor para aqueles usuários. Aqui tem uma ferramenta, um Canvas, que está lá no Google, que é o de proposta de valor, e a gente usa muito. Então, isso aqui pode nos ajudar, a gente pode identificar ali quem a gente quer atender dentro da nossa empresa, ou eu como empreendedor, quem são essas pessoas que eu estou me relacionando. E aí, quais são as dores que elas têm e quais são os ganhos? Então, nessa questão das dores, existe muita possibilidade de a gente construir coisas de valor para as pessoas. Então, imagina aí na educação, o quanto a gente tem agora de oportunidade para transformar. Na alimentação, a alimentação avançou um pouco mais aí nessa questão da pandemia, né? Alimento não faltou para quase ninguém. Então, o quanto a gente conseguiu chegar agora, tem que ser um alimento melhor, com menos agrotóxico, né? Um alimento que vai nos ajudar, não algo que vai nos prejudicar. Então, é isso aí, como é que a gente vai melhorando a vida das pessoas. E aí a gente precisa identificar, porque às vezes a gente acha que é tudo, e aí fica lá se afogando nesse tudo, e a gente precisa entregar algumas coisas, né? Algumas coisas que têm muito valor para essas pessoas. Então, a empatia aí é algo que eu gosto muito, porque nos ajuda a identificar exatamente isso aí. A gente tem que identificar os problemas e solucionar. E aí, essa empatia é olhar realmente, né? Olhar a fundo, prestar atenção, abrir a cabeça, despertar aí as novas sinapses. Para ter uma ideia dessas sinapses, por exemplo, a neurociência mostrou um caso que eu adoro, que é um pedreiro de 60 anos que não sabia ler. E eles botaram lá os eletrodos, né, para medir as sinapses ali, que é basicamente aonde o sangue está circulando. Se não circula sangue, não tem sinapse. Se tem a circulação, tem mais sinapses. E ele aprendeu a ler. E aí, ao aprender a ler, teve uma área toda do cérebro dele que se ativou, que nunca tinha sido irrigada com sangue. Olha só que loucura. E aí despertou muito mais sinapses. Então, quando a gente presta atenção com o corpo inteiro, com o nosso coração, com o nosso intestino, o nosso segundo cérebro, coloca os 3 aí, a gente tende a gerar mais sinapses. Quando a gente aprende algo novo, a gente também tende a gerar mais sinapses. Então, entender o que move o outro, né, e encontrar novas abordagens para esses problemas, essas dores dos outros, ajuda a gente a desenvolver aí esse modelo mental. Então, por exemplo, a gente foi acostumado a trabalhar como público-alvo, né, e aí o que é um público-alvo? É uma pessoa, por exemplo, um homem de 60 anos que é casado, mora em Londres. E essa pessoa pode ser o Príncipe Charles, mas ela pode ser o Ozzy Osbourne. Então, não dá mais para só dizer alguma coisa. A pessoa mora na Bahia, né, tem 30 anos, e aí ela gosta disso e daquilo. Sim, as pessoas gostam de coisas muito diferentes, fazem coisas diferentes, vivem a vida de um jeito diferente. Então, esse estereótipo, tipo, todo gaúcho toma chimarrão, quase todo, mas aonde toma, como que é importante, tem coisas que variam muito de pessoa para pessoa. Então, isso é importante a gente prestar atenção. E aí tem esse exemplo que eu gosto muito, que é da reformulação de uma máquina de ressonância magnética. Eles fizeram todo o processo com a visão da menina, que é uma menina de 10 anos, a Sofia, que estava chorando quando ela foi fazer um exame de ressonância. E aí, o pessoal da GE, que cria essa máquina, o designer, que estava entregando essa máquina no hospital de Boston, que atende 100% crianças, e eles sedavam as crianças para fazer o exame de ressonância. E aí, a menina, enfim, né, antes de receber o sedativo e tal, ela estava chorando por causa da máquina. E o técnico falou, mas por que ela está chorando se a minha máquina é tão legal, é tão interessante? E aí, eles fizeram esse processo e experimentaram fazer os adesivos. E aí, o que aconteceu? As crianças começaram a achar que elas estavam num parque de diversão. E eles pararam de sedar as crianças. Então,
o quanto a emoção ela pode nos ajudar a reconfigurar situações difíceis. E aí o empreendedor, ele precisa ligar todos os sentidos e instintos para estar sempre atento aos problemas que podem ser solucionados. Porque tem problema o tempo inteiro. E aí tem oportunidade o tempo inteiro. Né? A gente achar a hora do descanso é a hora do descanso. A outra é a gente, começar a gostar de resolver problema e fazer a coisa ir em frente. Então, o empresário aqui do Sul, que ele quis fazer um carro elétrico. Ele começou desenhando, né, no papel, depois ele construiu de papelão ali o modelo do carro, aí ele fez em fibra de vidro para ver se podia usar as rodas, né? Ele queria o menor carro possível. E aí ele conseguiu realizar, e ele tem um carro que é do tamanho de uma bicicleta. E cabem 2 pessoas, né? Claro, como se fosse uma bicicleta do lado da outra. Em 100 quilômetros ele faz de autonomia, só que ele não conseguiu aprovar por questões de lobby aqui no Brasil, né? Então ele está sendo utilizado para pessoas que têm problema físico, para poder se deslocar mais fácil em lugares menores, tipo subir numa calçada e em outros lugares. Mas a gente podia ter uns carrinhos muito pequenininhos aí. Ele conseguiu fazer isso pelo custo de R$16 mil. Olha só que loucura. Então, quanto tem de solução que a gente não sabe aí, né? E aí a gente precisa acreditar no que a gente sente, precisa confiar no que a gente sente, porque esse é um jeito de a gente conseguir ficar mais feliz e conseguir gerar mais sinapses. Então, queria abrir um pouquinho o tempo aqui para a gente ouvir perguntas, ouvir os feedbacks de vocês e poder interagir um pouquinho aí. Legal, Carol. Mais uma vez, parabéns pela palestra, foi mais uma excelente, sempre. Tem alguns comentários aqui no chat, o pessoal está elogiando bastante o jeito direto como você fala, provocando os comentários. Por exemplo, a Fabiana Amorim aqui comenta: o próprio sistema de educação contribui para esse sistema robotizado e padronizado, né? E logo na sequência, o Fernando Silva, da Ambiental Engenharia, uma empresa júnior aqui da nossa universidade, o pessoal está sempre participando e está bem pensando nessa linha que você comentou. Ele pergunta, parabeniza pela apresentação e pergunta se você acredita que a educação brasileira estimula a inovação. Embora eu já saiba da resposta, mas eu passo a pergunta para você. Bom, gente, eu acho que não, né? O modelo de educação que a gente tem hoje, ele não estimula a inovação. A gente precisa mudar esse modelo, a gente tem que transformar. E aí, para isso, a gente tem que ligar a nossa empatia, a gente tem que colaborar, a gente tem que ter coragem e tem que fazer. A gente precisa fazer. Então, por exemplo, esses dias que eu tive uma alergia alimentar. E aí eu fiquei, nossa, né? Eu tive que parar um pouco de trabalhar aquele dia e assistir os 2 documentários aqueles no Netflix. E aí eu falei, nossa, olha só, parece que era para eu parar mesmo e olhar para essas coisas que eu já sabia. Mas nesse momento de pandemia, parece que, assim, realmente coisas complicadas acontecem no mundo. A gente achava que não, realmente acontece. Então, eu olhei para isso de uma forma diferente. E aí eu tinha comprado livros, foi muito maluco, porque tem um livro incrível, que é O Mundo Mais Bonito que Nossos Corações Sabem Ser Possível, do Charles Eisenstein. E o outro é Solo, Alma e Sociedade, do Sim. Eu vou passar depois para o Matheus, ele passa para vocês. Eu já tenho aqui, vou passar com a linha já no chat. Mas foi muito engraçado, porque eu assisti esses documentários e chegaram esses livros. E aí eu falei, nossa, olha só, tem alguma coisa aqui. E aí o Satish Kumar, que é um indiano que escreveu outro livro, ele trabalhou com o Schumacher, do Schumacher College, lá da Inglaterra, que foi um cara que não era reconhecido na Inglaterra, mas foi para os Estados Unidos lançar o livro, há muitos anos atrás, né? E ele foi recebido pelo presidente Jimmy Carter, olha só a época. O cara já falava dos problemas que a gente teria. Então, esse indiano, ele fala que a gente precisa trabalhar na educação com nossos 3 cérebros.
Não tem como a gente ficar só com um, porque ele diz que não tem escritório para todo mundo no mundo. E agora, literalmente, não tem. Então, a nossa educação, ela está toda montada. Antes era para a fábrica, a escola foi montada para as pessoas trabalharem melhor nas fábricas. E aí, depois, se adaptou para trabalhar melhor em escritórios. Só que não tem para todo mundo. Então, alguém tem que cozinhar, o outro tem que fazer roupa, o outro faz sapato, o outro dança, o outro canta, o outro interage, um cuida de criança, o outro de idosos, o outro fica pensando coisa de tecnologia. Então, é isso que a gente tem que trazer. E aí, a coragem que eu digo na minha cabeça, eu já tenho que falar agora. Não posso esperar mais. E aí, já coloquei, tem uma proposta aqui que eu tenho que mandar à tarde, né? E por que ela está me dando mais trabalho? Porque eu estou já colocando isso. Eu preciso trazer isso agora. Então, essa é a coragem de a gente colocar aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está acreditando, não no ano que vem, daqui a 5 anos, tem que ser agora. Então, se cada um de nós começar a mudar um pouco do que a gente está fazendo, a coisa vai para frente. E aí, ajudando a responder, acho que a educação brasileira, ela nos mantém, ela quer nos manter iguais. E eu dei uma aula no mestrado e doutorado da educação aqui da PUC semana passada, depois de ler os livros e ver os vídeos. E aí eu falei sobre isso. E aí tinha um africano de Moçambique, o Felizardo. E ele botou as mãos na cabeça e ele falou: Carol, eu tô apavorado. Porque a África inteira tá só focando no currículo. Olha só que loucura. E a África é quem tem muita coisa de alimentação, de natureza para nos ensinar. E aí ele falou, agora está todo mundo só focado no currículo, eles estão esquecendo todo o resto. Então, o quanto a gente vai perdendo valor para alguma coisa que é do passado, que não vai nos atender nesse futuro. E aí eu começo a falar sobre isso, aí minha tia falou da filhada dela, que diz: a Ana Clara tem razão, a Ana Clara tem 8 anos e ela é uma menina que entende de chás, de ervas, ela tira carrapato do cachorro, ela mexe nas coisas, ela fala coisas que a gente fica assim um pouco assustada, só que ela estava com dificuldade para aprender a ler e escrever, mas é porque a cabeça dela funciona de outro jeito. Então, o quanto a gente vai encaixando as pessoas em algo. E aí vem depressão, olha o suicídio de adolescente, que coisa horrível, né? Ver crianças tomando Ritalina. O Brasil é campeão de uso de Ritalina, isso é um caos. A gente quer colocar todo mundo para obedecer. E o negócio é a gente abraçar a nossa criatividade, aceitar isso e começar a trabalhar para ir em frente. Então, isso é muito sério, a gente precisa mesmo mudar essas coisas e fazer no que a gente está fazendo. Então, um exemplo prático disso. No Sebrae, por exemplo, a gente tinha modelo de workshop para trabalhar com educação. E aí, eu capacitava multiplicadores, né, para poder chegar em muito mais gente. E aí, o pessoal, ok, trabalhava bem, a gente ficava, mas olha só, né, a gente precisa de mais gente, tem que ser pessoal mais novo. Aí veio a pandemia, a gente criou uma solução online, virtual. E aí, a gente falou, e agora, né? Esse pessoal que já tinha, como é que vai ser pior. Gente, eu passei semana passada selecionando pessoas e eu fiquei muito impressionada. Senhoras de 60 anos que estavam na tela mandando ver. Fizeram um material incrível e eu fiquei aprendendo com elas coisas que eu posso usar. Por quê? Porque a gente deu a oportunidade de elas pegarem aquilo e fazer do jeito que elas achavam. E aí veio muita coisa legal. Então, é isso, a gente abrir essa chave, abrir a porta e perguntar para as pessoas, e aí, como vai ser? Como é que a gente vai fazer isso junto? Então, não vai dar para fazer um decreto, para aprovar uma lei, para esperar um negócio, não vai dar tempo, a gente tem que fazer aonde tiver, agora, vai mudando, já vai mudando, e coragem, porque o momento melhor para fazer isso é agora, né? É isso mesmo, é sempre o momento melhor para fazer qualquer coisa é agora, né? E pensando em educação, eu fico pensando, às vezes eu comento isso
as aulas, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente está lá no ensino infantil, a professora, o professor ali dá uma folha em branco e você desenha aquilo que vem na sua cabeça. E os nossos pais dizem, não tem problema ele faltar, porque ele só está brincando, não tem problema. Aí o menino cria essa ideia de que é só brincar e tá tudo maravilhoso, ele gosta de ir para a escola, novos amigos e tal. E o pessoal comenta, vamos para a escola para ganhar anticorpos, para ficar doente, né? Esse tipo de coisa, né? Aí quando chega no primeiro ano do ensino fundamental, aí o sujeito lá, a criancinha, tem o primeiro susto que a professora faz, o professor lá. Você não vai mais ter sua criatividade mais, agora é uma prova. Se der errado, vai ter problema. Aí ele se assusta e entra e se acomoda nisso. Aí chega lá na universidade que não pode mais ser só assim, precisa pensar, precisa desenvolver uma ideia, uma coisa. Aí ele faz, não, professor, eu entendo que preciso transformar, fazer alguma ideia, mas qual é a norma que eu devo seguir? Eu preciso de capa, contra capa, objetivo, introdução. Então, tem essa questão, né? E aí você pega e faz o seguinte, vamos tentar misturar todo o conhecimento, vamos fazer um grupo. Todos os alunos trabalhando em grupo, pensando em cada um ter as suas capacidades diferentes que se somam naquele momento. Aí os alunos estão tão querendo se livrar do problema, às vezes, que em vez de somar esforços, eles dividem esforços. E aí um faz uma parte, o outro faz outra parte, mas não conversam. Então, cria um ciclo vicioso, né? E a gente fala, assim, do sistema da educação que a gente está envolvido, mas a gente também faz parte desse sistema. Então, não é a gente dizer assim, como resolver, o sistema me impede de pensar. É fazer isso que você está fazendo, né? Ou seja, trazer soluções. E não é porque está assim que deve ser assim. Então, pensar, fazer agora. Uma coisa que me incomoda, inclusive, eu incomodo bastante, principalmente quando as pessoas são mais maduras, né? Se dizem mais maduras, porque pensa que a idade traz amadurecimento. Diga assim, não, eu não posso falar certas coisas porque eu sou professor. Eu não posso falar certas coisas porque eu sou um homem casado. Eu não posso fazer certas coisas porque eu sou jornalista. Agora, na hora que eu tenho férias, eu posso, porque eu sou ser humano. As pessoas estão, ao longo do tempo, se separando, criando perfis diferentes. E aí, para onde é que a gente vai? Porque eu posso ser muito inovador quando sou professor, mas posso ser um retrógrado quando eu sou uma pessoa. Então, em que mundo a gente está vivendo? De várias pessoas, mas em milhões de personalidades. Talvez seja esse um grande caminho para a gente resolver. Temos que ser só um, né? Somos só um. Todas essas personalidades estão dentro de você. Somar todas elas. Para que a gente possa, de fato, inovar, né? Não ter vergonha, não ter medo. Tal, porque eu acho que esse é o medo de, não, eu não posso falar certas coisas. O que é que vão pensar de mim? E acaba perde uma grande oportunidade, né? Matheus, isso é excelente esse ponto, assim, até me arrepio aqui, porque eu acho que faz muito sentido, e assim, esse muitas personalidades, né, é que nem na Índia, eu acabei fazendo um ano sabático, aí passei meio ano na Ásia lá, depois de estar na Europa, e aprendi muita coisa na Índia, na Tailândia lá, eles enxergam a gente com muitas personalidades e que a gente tem que integrar. E eles usam histórias, né, antigas para contar isso. E aí a gente aqui no Ocidente acha que tem que ser um só, sempre igual. E aí a gente vai se separando e se desconectando disso tudo. Então, é exatamente o contrário. É a gente saber que somos muitos, cada um de nós, e integrar isso tudo numa pessoa que não é sempre igual, que pode mudar de ideia, que vai fazer uma coisa diferente. E é como essa conversa interna. Uma coisa da metodologia criativa que me ajudou muito é que eu ficava, um lado meu queria muito ser criativo e o outro ficava, não, tem que ser assim, bota no padrão, faz isso. É como se eu ficasse eu tinha o meu pior chefe, que era eu mesmo. E aí ficava me podando, né, e sofria muito com as coisas. E aí depois foi como se fosse uma conversa. Mas por que tu acha que é isso? Parece coisa de maluco, né? Mas todo mundo tem essa conversa interna. E a gente começa a integrar isso. Então, aceitar as nossas ideias, aceitar que às vezes a gente se questiona, por que eu estou resistindo para fazer uma coisa diferente? Porque eu tenho medo, porque aí o que vai ser? Mas e aí? E se eu experimentar? Vamos tentar? Então, a gente tentar essa conversa com a gente mesmo para ir em frente, ir mais integrado.
E aí, nesse livro do Charles Eisenstein, que é o mundo mais lindo que nossos corações sabem ser possível, ele fala isso, que a gente se enxerga como desconectado de tudo. E essa é a chave para mudar, porque a gente está conectado com tudo, com as pessoas, com a natureza, com as outras coisas, a gente está totalmente interligado. E aí, a chave é que a gente achava que não. Então, tá aí a mudança de mindset que a gente fala, né, e de visão. Bom, se eu tô integrado, então, como é? E aí vai mudando, muda a educação, muda a forma de pensar, vai mudando as coisas. Então, olhar para isso e, assim, fazer muita reflexão, anotar muitas coisas, fazer painel criativo, colocar as coisas, porque é o jeito de a gente ir transformando, fazer desenho, trocar ideia, gosto mais no computador, faz, gosto no papel, vai alternando, vai fazendo, manda áudio para ti mesmo, manda e-mail para ti mesmo, chama um amigo para trocar ideia, mas precisa começar a exercitar isso agora, né? Então, a gente se experimentar um pouco fora daquele padrãozinho que a gente estava vivendo, né? É isso aí, eu acho que o medo, esse medo de ser mal avaliado deixa a gente ultrapassado sempre, né? Fazer as coisas tranquilas. Se a gente consegue fazer, maravilha. Se não consegue, que pena, a gente precisa melhorar para fazer. Só isso, ser consciente disso. Como tem aqui um pessoal que fala anti-coach, né? Tem muito agora, não, você precisa melhorar, tal. Aí diz, não, mas eu não sou capaz de fazer isso. Realmente você não é capaz. Você procure uma outra coisa para fazer. Às vezes é outra coisa que você faz muito bem, mas você quer forçar a barra em um caminho que às vezes esse caminho não vai ser bom para você. E talvez esse caminho é porque alguém lhe indicou, alguém mostrou, tal, né? Então, existem muitos comentários aqui, o pessoal está parabenizando bastante, Carol. A gente não quer tomar muito seu tempo por esses projetos importantes. A gente quer mais os benefícios que esses projetos vão dar. É uma pena a gente não ter tanto tempo para falar com você. Alguns comentários aqui parabenizando a palestra. A gente só agradece ao todo o público que está aqui presente. Eu agradeço e informo a todos que as nossas outras palestras ocorrerão ao longo da semana, até o dia 23. Peço que todo mundo assine a lista de presença para poder ter o certificado. A gente tem bastante aluno e professores aqui também participando. E espero que eventos desse modo a gente consiga desbloquear esse sistema, né? A gente fala muito, vamos sair da caixinha. Eu acho que essa caixinha não era nem para existir, né? Se existe, que ela seja de um papel bem fino e vamos colocar esse papel na chuva para que esse papel se rasgue e ele nunca mais se reconstitua, né? Ai, boa metáfora. Porque essa questão de vamos sair da caixinha, meu Deus, eu não consigo achar uma, nem para entrar. Então, foge dessa caixinha, porque às vezes você sai de uma e cai em outra, né? Então, esse o grande detalhe. Então, agradeço mais uma vez, deixar de falar, passo a palavra para você dar as últimas palavras e a gente encerra, agradece mais uma vez. Um abração, obrigado mais uma vez. Legal, Matheus, é sempre uma alegria aqui trocar e dar vontade, né, de continuar trocando ideias, e aí tem que, vamos lá. Mas eu coloquei os livros ali no chat, então eu acho que esses livros, assim, são realmente importantes. Esse O Alma, Solo e Sociedade, para quem é da educação, ele é rápido de ler, ele é fácil e ele ele coloca coisas muito importantes. E o outro do Charles Eisenstein é um cara muito novo, muito direto, e ele vai falando muita coisa, assim, ele traz coisas de uma forma bem direta também, né, e colocando já questionamento, vocês acham que eu sou maluco, mas eu tô trazendo isso, aquilo e tal. Então, é um cara que tem muita clareza, né, e eu vi que ele, enfim. Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas pessoas agora e trazer essa questão da inovação para isso, para que a gente consiga que, quando a gente se conecta como ser humano, a gente olha para a natureza, por que a gente fica feliz quando está de férias? Porque normalmente a gente está mais ligado nas pessoas, a gente está mais ligado na natureza, nessas coisas. Então, isso tem que ser trazido para a nossa vida, também para o nosso trabalho, para a gente integrar isso e ser mais feliz. E aí poder cuidar mais uns dos outros, da natureza, e fazer as coisas com mais leveza, né, para não entrar nessa caixinha, não sofrer, e a gente poder ficar mais saudável e mais feliz aí, todo mundo.
Obrigado pela oportunidade, um grande abraço e até a próxima aí, né? Que aqui sempre tem um próximo. Com certeza. Obrigadão, Carol, mais uma vez, um abraço. Valeu, tchau, gente. E até as próximas oportunidades. Tchau, tchau. Até mais. Boa semana aí.